Oi, pessoas, tudo bem? Eu tava sem ideia para fazer o vídeo dessa segunda-feira, sabe? E aí, eu lembrei que eu tinha que fazer guias, né? Que a minha guia de Oxalá, que estourou, e a minha guia de Iemanjá também estourou. E aí eu pensei, por que não gravar um vídeo fazendo guias, né? Para essas pessoas do meu Brasil varonil. Pelo menos mostrando como que eu faço. Pode ser que o seu terreiro tenha uma forma certa de fazer, tenha pessoa certa de fazer. Tem terreiros que só uma pessoa faz e tem terreiros que cada um faz por si. E por aí vai. Então eu decidi vir aqui trazer a minha forma de fazer, tá? Então eu vou começar explicando assim dos materiais, tá bom? Primeiro que eu vou falar do básico, que é o fio. Muita gente faz com fio de nylon. Nylon. Nylon, né? E eu gosto de fazer com um fio que se chama fio urso. Inclusive, vocês deram sorte, porque chegou esse fio aqui, né? Hoje. Aqui, ó. Esse fio aqui, gente, eu uso, olha, eu não sei há quantos anos, viu? Porque eu comprei ele bem antes da pandemia, quando eu só fazia japamala. Eu comprei para fazer japamala, porque falaram que ele é bom para quando você coloca cristais e pedras. Não, que ele é bom porque ele não arrebenta, né? Spoiler, já arrebentou algumas guias com ele. Mas assim, é um fio forte. E eu gosto muito de fazer com ele. Então, a primeira coisa que eu faço para medir, né, a guia sobre os tamanhos, né? Então, eu medi como que fica uma guia até o meu umbigo, né? Porque toda guia deve passar do umbigo, porque é o centro de proteção, é o que ela protege, certo? Da onde vem isso, gente? Ó, essa história eu vou ficar devendo. Ouvi que é assim, provavelmente de alguma entidade, em algum terreiro que eu passei, e aí isso se repetiu em todos os lugares que eu passei, mas eu não sei realmente da onde que vem isso. Eu acho que faz sentido porque a gente tem o plexo solar aqui embaixo, então ele é uma forma da onde a gente protege, certo? Então, o fio, igual que passa um pouco do meu umbigo, 2 centímetros do meu umbigo, pode ser mais, pode ser menos. Eu recomendo, se você é uma pessoa baixinha igual eu, faça assim, bem rente ao umbigo, porque quando você vai se abaixar para bater cabeça ou para cumprimentar o orixá, a sua guia vai no chão, e você vai tropeçar na guia. Então faz bem rente ao umbigo, para você não ter esse problema. Até mesmo quando vem as entidades, solta o brado, às vezes elas vão bater assim e vai bater, estourar a guia e você vai achar que estava carregada e nada, foi só algo mecânico que acabou atrapalhando mesmo, né? Com uma fita. O primeiro que eu fiz eu medi com uma fita até o meu umbigo. Então é interessante você ter uma fita dessa para medir, porque daí você passa em volta do pescoço e aí você leva em consideração isso, certo? Então dá mais ou menos. Mas aqui, ó, vai dar 120. Opa! Aqui vai dar 120, tá? Deu 121, mas eu faço com 60. Então, esse 120 vai ser o tamanho do fio que você tem que ter. Você pode usar esse fio aqui, pode usar o fio de nylon também, tá? Que ele é até mais barato. E tem o cordonê também que as pessoas usam, que é até mais barato. Eu vou ver se eu deixo o link das coisas aqui embaixo para você. Eu vou deixar no primeiro comentário para você conseguir acessar, para você não ter que procurar, tá bom? Se inscreve. Sabe que vai ser o tamanho da nossa guia junto com a firma, certo? E aí você sempre tem que cortar um tamanho um pouquinho a mais. Então eu deixei até aqui na minha mesa, vou colocar aqui, ó. Na minha mesa eu fiz uma régua para mim. Então aqui vai até 140. Então eu sempre corto 1,40 m de fio. Você pode achar muito, mas eu gosto de trabalhar com folga, tá? Eu nunca corto exatamente 1,20 m. Por quê? A gente vai, depois no final, você vai ver que a gente precisa amarrar, que a gente precisa fazer outras coisinhas, né? E por ela tá
tá assim, vai ser, ter um espaço de folga vai ser melhor. Beleza? Do fio é isso. Pode usar nylon, codornê e eu só uso esse. Vocês viram que acabou até, e aí eu comprei outro aqui, né? Tá acabando. Acho que vai dar para mais duas guias, provavelmente. E, gente, olha, eu acho que desde 2019 eu tenho esses fios aqui, ó. Ele tem, eu tava olhando, tá 183 metros. Então, ó, dá bastante. Eu já fiz guia para mim, já fiz guia para mãe Leila, para mãe Silvia, eu fiz guias para um monte de gente, para muita gente. Vendi guias também no meu terreiro. Então, dura, tá? Ele é 36, R$ 37, mas vai durar eternamente, tá? Se você quiser comprar junto com o irmão de santo para vocês dividir, porque dura eternamente. Porque não é sempre, se você vai fazer guia só para você, não é sempre que precisa fazer, né? É, e aí você vai ter sempre o fiozinho aí para você. Aí, a outra coisa, para colocar a miçanga, ele dá em miçangas que tem, é o tamanho, eu acho que é 6 milímetros, eu acho, ou é, ou é 3 milímetros, uma coisa assim. A miçanga normal, que você já vem aí, eu vou colocar aqui, essas miçangas normal, ele cabe, tá? Passa nele também. Até coisas mais fininhas, igual isso é um cascalho. Isso é um cascalho. Cascalho, o fio dele é bem, o ponto dele é bem pequeno. Ele passa também. Então, ele vai passar. Ele parece grosso, mas ele vai passar. Porque o fio de nylon é bem mais fácil, né? O fio de nylon, ele já é mais durinho para você encaixar. E aí, como que eu deixo o meu durinho? Como que eu deixo durinho assim? É, eu pego e coloco desse jeito aqui dentro da cola, certo? Deixo uns 2 segundos, aí eu tiro, e aí depois deixo ele secar. Aí ele fica com a ponta bem durinha, e aí é mais fácil de remanejar do que a ponta mole assim, ó, certo? Então ele fica mais fácil da gente colocar, beleza? Tá? Eu compro tudo na internet. Todos os materiais que eu compro na internet. E aí eu falei dos fios, falei de miçanga e não falei dos materiais. Normalmente eu uso sempre esses, chama fio de cristal, tá? Eles são, os que eu uso tem 8 milímetros, eu acho que é um tamanho bom. E aí você encontra, você encontra dos mais variados preços, tá? Eu vou colocar também aqui um lugar que eu comprei os fios. Que eu achei um preço bom. Mas você encontra de todos os preços. Normalmente, para fazer uma guia, para fazer a minha guia de 60 centímetros, que é uma guia, uma mini guia, né? Você vai usar pelo menos. Se você for usar só, igual, eu quero fazer só desse azul, não vou colocar outras coisinhas, não vou colocar outros adornos, vou fazer uma guia só de azul, porque eu só quero azul, eu não sei qual outras coisas a minha entidade quer, então vou fazer uma guia só azul. Você vai fazer uma só azul, de 8 milímetros, você vai usar pelo menos de 3 a 4 fios, tá? Porque esse material é vendido por fios. De miçanga, eu tenho cálculo mais ou menos de quantas miçangas, mas pelo menos você vai usar umas 30 gramas. Então, normalmente eles vendem pacote de 50 gramas. Pode comprar esse pacote aí de 50 gramas. Eu vou deixar também o material lá embaixo, já do que dá para fazer uma guia só daquilo, sem você colocar nenhum outro tipo de adorno, tá? E isso vai mudando. Quanto mais adornos que você coloca, coisas que você coloca, menos fio você vai usar. E eu, novamente, como eu sou uma pessoa não exagerada, mas precavida, eu sempre compro mais do que. Porque sempre perde, os fios pulam, os cristais pulam, tá? Então eu gosto de fazer assim. E aí eu falei os adornos, o que pode ser adornos? Igual eu vou fazer a de Iemanjá aqui. Então eu tenho conchinhas, tenho também essas outras esferas aqui, que elas são de plásticos, e essas aqui,
os cristais são de 8 milímetros. Essa daqui é de 10, né? De 1 centímetro. Então, se eu vou fazer uma guia de 60 centímetros, só que se eu usar 10 dessas bolas, 10 centímetros já vai ser preenchido, tá? Não que eu faça essas contas sempre, mas só para você entender que quanto mais adorno você usa, menos você vai usar do fio principal, tá? Da cor principal que você quer usar. Vou colocar as fotos das guias que eu já fiz aqui também, para as pessoas, né? Como que você pensa na guia? Como que você planeja cada coisa? Às vezes eu planejo, eu até desenho exatamente um desenho assim, aqui vai ter a bolinha X, ali vai ter a bolinha Y, mas normalmente eu começo a fazer e vou encontrando. Já teve caso de eu fazer uma guia inteira e antes de fechar eu falei, não é isso, vou desmanchar. Agora vamos começar a nossa guia. Muitas pessoas, não dá para eu colocar áudio aqui, porque senão o YouTube vai desmonetizar. Mas muitas pessoas costumam colocar um ponto da entidade que você está fazendo, colocar uma vela do orixá ou da entidade, né? Eu, Vanessa, quando eu acendo velas para fazer uma guia, normalmente é para pedir para que o guia, né, que vai aquela. Normalmente, quando eu faço para guias, né? Para Exu, Pombagira, Caboclo, Cabocla, eu peço para que o guia fique próximo de mim para eu entender o que que ele quer, se tá certo, se não tá certo, me orientando, me guiando. Você pode pedir isso também, sabia? Para ele me orientar, para ver se eu tô fazendo certo, para eu não tomar pito. Nunca fui xingada por fazer guia, tá, gente? Às vezes a gente faz, aí você leva para um guia cruzar e ele fala assim, ó, coloca mais isso, falta aquilo, tá tudo certo. Aí você desmancha e faz de novo, não tem nenhum grilo isso daí. Se você tá com dúvida, pergunta para alguma entidade, não precisa ser a sua entidade mesmo. Pode pedir para outra entidade de outro irmão que tenha no terreiro, tá bom? Então, bora pra guia que eu já falei 15 minutos, não comecei a não comecei a fazer. Então, vamos lá. Eu comecei, ó, com os materiais que eu tinha comprado. Eu comprei isso daqui, eu nem achei que ia usar, porque eu achava que não combinava com esse azul aqui, ó. Mas aqui vocês podem ver que ficou bom. Essa placa aqui, da onde é essa placa aqui? Eu comprei essa placa há muito tempo na AliExpress, gente, muito tempo atrás. Deve ter sido R$ 10, hoje deve estar bem mais caro, mas me ajuda muito a visualizar. Mas você pode colocar em cima de um pano, que ajuda também. Então, vocês podem ver aqui, que aqui é o meio, né, da guia. Então, eu sempre começo pelo que eu vou colocar no meio, tá? No meio da guia. Então, no meio da guia vai esse espelho de Oxum. Então, eu vou mexer muito hoje isso daqui. Então, o espelho de Oxum. Então, tem isso daqui, esse negócio aqui que ele chama caneco, tá? E aí, a gente usa para colocar um pingente. Então, a gente coloca ele, tem uma argola, e aí tem o pingente que você quiser colocar. Se você colocar direto aqui, ele vai ficar virado. Mesma coisa se o pingente fosse virado assim também, ó. Fosse por aqui, quando você passa o fio, ele fica assim, fica do lado. Então, para ele ficar bonitinho, ó, porque no meu corpo ele vai ficar assim. Para ele ficar voltado, é importante ter esse caneco. Também dá para comprar pela internet. Caneca é o nome dele. Caneca. E aí, vocês viram que eu passei, né? E aí, eu já testei como. Já testei ele com a frente. Na internet sobre. E aí, vocês viram que eu passei, né? E aí, eu já testei. A Siri muito doida. Se inscreve. Então, eu passei ele, certo? E aí eu coloquei ele assim, para eu ver a posição que ele fica para poder colocar as outras coisas. Por quê? Quando eu colocar as conchinhas, esse elemento aqui, eu quero tudo voltado para frente, eu quero isso daqui voltado para frente. Vai ficar? Só saberemos no final. Não sei se vai ficar. E aí, para quem
Deve estar pensando, cadê a vela dela? A vela tá aqui. Que o crop do vídeo não dá pra ver, mas a vela tá aqui, certo? Então, vamos ver. Eu vou testar primeiro. Colocar aqui esse elemento aqui, vamos ver se dá certo do jeito que eu pensei. As conchinhas. Eu acho que eu falei de tudo, né, gente? Se tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários, por favor. Então, a gente sempre começa pelo meio. Vamos pro outro lado pra ver como fica. Ó, tá vendo o que eu falei? Ela não vai ficar perfeita igual eu imaginei. Igual eu imaginei todo mundo virado de um lado. Certo? Porque eu imaginei todo mundo viradinho assim. Não vai ficar perfeito. Então, eu vou tirar e fazer de outro jeito. Então, ó, como ficou os dois lados. Eu acho que eu gostei. E aí, aqui, gente, o processo é muito intuitivo de ir colocando e vendo o que eu gosto e o que eu não gosto. E eu também tenho uma coisa muito com cores, então eu vejo se as cores estão harmoniosas, se o material que eu tô colocando tá gostando, tá legal. E aí eu vou seguindo assim, tá? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo. Então, eu fiz até aqui e eu esqueci de falar que eu, Vanessa, gosto de fazer muito essa padronização, certo? Tudo que tem de um lado tem do outro, porque fica mais esteticamente bonito, tá? E mais harmonioso, né? Se você for. E eu gosto sempre de olhar, isso aqui me ajuda muito a olhar os dois lados como estão ficando e conferir se eu não errei nada, porque pode acontecer também de errar. Eu tenho guias que não estão exatamente certinho as mesmas configurações, sabe? Os dois lados. Mas esse jeito aqui que eu tô colocando me ajuda a olhar, né? Tudo, né? E aí eu sempre gosto de fazer padronização. Pode ser que, igual eu coloque um desse, e outro desse, outro desse, outro desse. Pode ser que seja dois, pode ser que seja quatro, pode ser que seja cinco. E isso às vezes tem a ver com a energia do orixá, da entidade, ou do que eu senti. Igual aqui tem dois, né? Então vai do que eu senti de como eu estou construindo. Antes eu gostava de fazer assim, sem muito adorno, só mais os fios e as misturas de cores. Hoje eu já moldei um pouco, né? Então vai muito de cada um ou do que você sente enquanto você está fazendo. E aí agora aqui, ó, vocês podem ver que ela eu coloquei essas conchas, né? Eu falei, eu acho que tá bom de concha, até porque ficar batendo, eu já tive uma só de conchas e elas batiam nas coisas e trincavam, gente, que é concha, né? Natural, ela quebra. Ah, é porque eu não compro de plástico. Eu não gosto muito de plástico, eu prefiro a concha natural, tá? Mesmo que as outras coisas sejam sintéticas. Então, eu contei aqui: 2, 4, 6, 8. E aí, para minha numerologia da minha cabeça, tá bom, tá? Porque os dois lados estão equilibrados e eu acho que com 8 conchas, para mim, tá bom. Então, é uma coisa assim que a minha intuição me diz que tá bom. Podia ter mais, podia ter um outro espaçamento, mas eu acho que agora tá bom. Agora eu vou completar mais só com os outros cristais. Então, agora que eu já fiz mais da metade, aí eu gosto de ver como que ela tá ficando, sabe? Ver ela por inteiro. E aí, no cinza, eu tava achando feio. Não tava achando muito harmônico, não, mas já aqui eu tô achando mais bonitinho. Então, pessoal, senti de mudar. Achei que tava muito branco, um espaçamento muito grande de branco, então tirei um pouco, aí vou, em vez de
de deixar ela azul aqui e fiz aqui. Então é assim normalmente meu processo criativo, eu tiro, refaço, faço de novo, pra ficar do jeitinho que eu gosto também que esteja harmonioso, sabe, que não esteja cheio muito cheio de coisas, muito cheio de cores. Uma dica que eu vou dar para vocês, se você coloca mais, igual a gente tem branco e transparente, né, que eu acho que entra na cartela do branco, tem esse turquesa aqui e o azul. Se você coloca mais uma cor, ou mais alguma coisa aqui, pode ficar muito diferente. Então mais de 2 cores, eu, na minha humilde opinião, acho que pode ficar, muito excesso de informação. A não ser que seja uma seguida da outra, assim, sabe, seja uma coisa assim, tipo essa. Se não for uma coisa seguida assim, vai Brasil. Sabe que você faz uma sequência? Ó, vou te mostrar a sequência aqui, ó. E aí azul. Sabe, a não ser que seja uma, sabe, quando você faz essa sequência, ó, ela fica, tende a ficar mais harmoniosa, sabe? Essa sequência aqui, ó. Você percebe que tá mais harmonioso? A não ser que seja isso, que tem espaçamentos muito de uma cartela de cor só, com mais de uma cartela de cor, uma paleta, eu acho que fica muito estranho. E é claro, é a minha humilde opinião, ninguém tem que seguir nada, mas é o que eu percebo fazendo guias, tá? A não ser que seja algo que o guia quer, tá? Às vezes o guia fala, no meio eu quero isso, no outro lugar eu quero aquilo. Aí você segue o que tá lá, o que ele pedir e tá tudo certo. Outra coisa, gente, agora eu tô perto do fim dela, né? De terminar. Tem a parte do pescoço, é interessante também vocês medir a parte do pescoço e não colocar nada que machuque. Tem gente que tem sensibilidade perto do pescoço, tem gente que não tem, tá? Ou nem liga. E tem umas miçangas, uns cristais desse, que são de plástico, tá? Ele é meio de acrílico. Mas tem uns cristais que são de plástico e aí vem com umas rebarbas por conta de como ele foi feito. E aí, ó, é triste, porque ficar roçando chega até a machucar o pescoço. Então, quando você estiver finalizando, mede no pescoço, vê também se os cristais estão confortáveis em você, tá bom? Então, agora vamos para o arremate, tá? E cadê a... Eu queria estar usando outra firma, uma firma mais grossa. Porque essa firma, ó, tem a ponta, o furo muito pequeno. Olha essa firma. Primeiro, olha que linda ela. Tem as duas cores, mas olha como é maior o furo, né? Bem melhor eles, né? Então, eu queria uma dessa aqui, mas como eu só tenho essa, eu decidi que eu vou usar o que tem. Então, primeiro a gente começa dando um nó, tá? Um nó normal na ponta. Viu? Um nó normal, sabe? Um nó que você passa por baixo e por cima. Simples assim. E aí, você pode usar uma caneta. Eu tenho isso daqui, que é de couro. É de usar em couro. Para deixar o nó menor e mais próximo da conta possível, certo? E aí, aqui, fiz o nó normal, certo? E aqui tem a outra ponta. Então, aqui eu vou pegar ele aqui, vou pôr ele, passar por dentro. É a forma mais fácil. Tem outros vídeos na internet que fazem de outro jeito, também dá certo. Mas essa é a forma que eu fui moldando pra mim. E aí, você vai chegar o nó o mais perto da conta possível. Tá vendo? Chega o mais perto. E ver se ele tá firme pra baixo, tá? Porque pra baixo ele vai ir. E aí, você vai ficar com essa ponta aqui e essa ponta aqui. Tá certo? Uma ponta você vai fazer isso. Então, você vai ficar com essa ponta aqui, né? E do outro lado assim. E aí, você vai ver que você consegue puxar um dos fios, ó, tá vendo? Ele fica menor. E aí, você pode deixar uns 3 dedos, tamanho de uns 3 dedos,
desse tamanho assim, e depois deixa a ponta aqui. Deixa isso de um lado. E aí, você vai chegar todo a sua guia pro outro lado, que tá com a ponta assim, certo? Por quê? Para deixar ela bem presa, principalmente se você colocar cascalhos assim, que o fio é irregular, ó, tá vendo que ele tem uma sobrinha? Então é bom você empurrar tudo pro outro lado. Tudo pro lado que já tá com a ponta, certo, gente? Então eu venho fazendo, e aí é empurrando, mas não é empurrar para estourar o nó também, tá? Ele não vai sair daqui, só dê um nó, porque senão depois atrapalha, mas tá vendo, ó, que tá com folga? Então a gente vai empurrar tudo para cá antes de dar o nó do outro lado. Principalmente dê sempre atenção a esses cascalhos aqui. Então vamos empurrar, ó, tô empurrando. Você pode pegar e só levantar assim? Pode também, mas eu gosto de passar um por um para sentir que eu passei por tudo. Então, cheguei do outro lado, aqui ó, que tem mais cascalho, tá vendo como eu achei que tava, mas ainda tinha uma folguinha? Somente se tem elementos naturais, é bom você sempre puxar. E aí sente se ele tá bem, tá vendo? Ó, ele tá até duro aqui. Ele é para ficar duro assim, porque sempre vai ter uma folguinha depois que a gente fechar e arrematar, certo? Então puxei tudo. Ó, ainda tá com uma folga aqui, ó, tá vendo? Vai puxando tudo. Aí a dica para você que é iniciante, para você não perder o seu trabalho, que já aconteceu comigo também. Você pode pegar isso daqui e colocar um durex ou alguma coisa para você conseguir puxar tudo e não escapar, tá? Esse que tá sem nó. Que já aconteceu comigo. Como eu tenho anos de prática, e só quem se arrisca merece viver o extraordinário, eu faço sem isso, eu vou puxando sem isso. Ele agora tá tensionado, tá vendo que ele tá até duro, menos maleável? Isso é normal. Já temos aqui a outra ponta. E aí a gente vai fazer o mesmo que a gente fez nessa aqui. Então vamos ver no fundo cinza se fica melhor para vocês. Então, ó, vou dar um nó normal. Certo? Um nó normal. Aí esse lado aqui, como ele é o último, é muito importante que você deixe o máximo encostado daqui possível, tá? Se você preferir, por ele estar maior, por ele estar maior assim, tá? Você pode também já passar esse fio por aqui. Mas eu prefiro passar sempre depois. Não vai moldar em nada, tá? Então, quando eu faço assim, ó, aí eu já passo o outro fio para ficar aquela argolinha, certo? Passei os dois. E aí, ó, puxo ele mais um pouquinho aqui, para ele não escapar, certo? E aí, vou puxar o máximo que eu conseguir, ó. Tá vendo que já tá mole? O máximo que eu conseguir. Você pode fazer com alfinete, com outra coisa, mas que dê para você puxar o máximo que você conseguir para ficar bem durinho, ó. Tá vendo que ele tá ficando duro? Porque ele tem que chegar bem próximo da última ponta. Bem próximo da última ponta. E aí, esse meu, vou chamar de formão, ele é bom porque ele vai ficando estreito, né? Então, ele vai ficando estreito e eu vou puxando cada vez mais para baixo, certo? Para deixar o mais rente possível. Foi. Ó, ainda ficou uma folguinha, mas não é muita. Então, agora a gente tem os dois lados assim, certo? Os dois lados assim. Vamos puxar aqui. E puxar aqui também, para deixar o mínimo possível. Porque vocês vão entender. Ih, cadê a firma? Perdi a firma. Então, a gente vai ter uma firma de qualquer tamanho, de qualquer cor. Você vai passar o fio para um lado, certo? E passar por dentro.
Só passar por enquanto. E aí vai fazer o mesmo com o outro lado. Vai passar por um lado. Tá vendo? Essa, ela é mais estreita, é até um pouco difícil de passar. Mas ela passa. Viu? Passou do outro. Então, a gente tem um fio que passou por um lado da argola e temos o outro, que agora vamos passar por dentro da outra argola. Da outra voltinha, certo? Então, a gente tem isso daqui. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vai puxar com a máxima força possível para um lado e para o outro, certo? Ele passou por dentro daqui, passou por dentro daqui. Pode ser que não deixa para ver que é muito branco, né? Mas ele passou por dentro, certo? E aí você vai puxar de uma vez os dois, um para um lado e um para o outro. Ah, eu posso puxar só de um lado e depois de outro? Não, não dá certo, fica frouxo. Puxa os dois. 1, 2, 3 e... Pronto, puxei. E tá fechada a nossa guia, tá? Aí você pode fazer duas coisas que eu gosto de fazer. Eu sempre fecho esse lado aqui, faço esse lado aqui. Sempre quando eu termino uma guia, eu deixo essas miçangas maiores, porque eu gosto de passar por dentro. Só para garantir. Vai garantir alguma coisa? Não, se ela tiver que estourar, vai estourar, mas eu gosto, tá? Outra coisa que dá para passar, para fazer, você vai fazer dobrar assim, certo? Dobrei assim. Passar por baixo e passar por dentro. E aí, você vai passar por dentro e vai puxar e vai deixar ele bem aqui. Ah, vamos fazer, vai. Pronto, é mais um nó. Puxa com força. Mesma coisa nesse aqui, ó. Passa por baixo. Passa por baixo, ó. Passa por baixo e por cima. E... fechou a guia. E aí, é só cortar, tá? E aí, tem pessoas e pessoas. Dependendo, se você não tiver seguro, eu, às vezes, coloco uma gotinha desse tipo aqui de cola para artesanato, de Tech Bond, pode ser Super Bond também, mas vai de cada um. E aí, é só cortar essa pontinha e tá pronta a sua guia, certo? Para cruzar a guia, você pode dar um banho de ervas, e aqui eu tô dando um banho de água do mar. Ela vai ficar em noite de lua cheia, porque eu acho que é o magnetismo que traz para a guia, e isso é cruzar a guia. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Eu tô aqui gravando, eu não sei depois de editar quanto tempo vai ter, eu acho que uma meia hora de vídeo. Que eu consiga renderizar, e espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e salve esse vídeo para você ver quando for fazer sua guia. Tchau!